E para a revista de imprensa de hoje é nosso convidado, João de Barros, professor universitário e também diretor do programa Carnegie Mellon Portugal. Muito bom dia. Bom dia. Agradeço já a presença nesta revista de imprensa. Já vamos falar um bocadinho da conferência que vai decorrer amanhã, para já vamos começar a olhar para os jornais e vamos para o Jornal de Notícias e para as redes sociais, nomeadamente o Facebook. Exatamente, a primeira notícia é sobre a forma como as famílias lidam com a vontade enorme que as crianças têm de utilizar o Facebook. E obviamente o Facebook é uma ferramenta que atrai 800 milhões de utilizadores no mundo inteiro e as crianças querem fazer amigos, querem estar presentes, mas não têm aquela noção de que aquilo que colocarem lá vai ficar lá para o resto das suas vidas e não têm a noção do tempo que mais tarde tudo o que partilham tem consequências e até consequências imediatas no dia-a-dia na escola. No âmbito da parceria que nós temos entre as universidades portuguesas e a Universidade Americana, há projetos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que assentam precisamente nas questões de segurança e privacidade e que dão ferramentas, por exemplo, um pequeno passarinho no canto da página do Facebook que indica às crianças e às famílias se o que as crianças estão a colocar é perigoso ou não e que as avisa, cuidado, não coloques isso porque alguém pode ver, ou cuidado que esta mensagem é estranha. As redes sociais estão a alterar a forma como nos relacionamos e também chega mesmo à relação entre pais e filhos. A colocar grandes desafios aos pais, porque da mesma forma como antigamente se dava o telemóvel, depois o SMS, e-mails e por aí adiante, hoje em dia no Facebook nós conseguimos colocar muito mais informação do que aquela que transmitíamos antigamente pelos canais que conhecemos. E os pais têm que conseguir acompanhar a mudança tecnológica, perceber o que é que se está a passar e acompanhar os filhos nas pequenas decisões que têm que tomar todos os dias. E isso obviamente não é fácil e exige um grande esforço adicional dos pais. E avançamos para uma notícia do público e para a educação que diz respeito à liberdade para escolher uma escola. Porquê é que escolheu esta notícia? Este é um grande tema. Eu escolhi este tema porque acho que a educação continua a ser a nossa prioridade número 1. Continuamos com um atraso enorme e temos que encontrar soluções. E há sempre uma tensão que existe entre, por um lado, garantir uma melhoria da qualidade, ao mesmo tempo garantir a igualdade de oportunidades para todos e uma certa coesão social. E nós sabemos que existe uma correlação enorme entre o grau de formação dos pais e o sucesso escolar dos filhos. E, portanto, há que encontrar modelos que consigam lidar bem com esta tensão. Quando li esta notícia, lembrei imediatamente de uma viagem de carro que fiz na Califórnia em maio, em que vinha a ouvir o rádio e estava a ser transmitido em direto um debate público com pais, com estudantes, com o conselho de escola da zona onde eu estava, sobre o calendário escolar. E isto era um tema que estava a ser discutido publicamente e transmitido pela rádio. Ou seja, havia um grande envolvimento da comunidade nos destinos da escola e nas decisões que era preciso tomar. E, portanto, quando ouvi isso na rádio, pensei exatamente era isto que eu gostaria de ter, uma comunidade muito envolvida nas escolas e que as escolas tivessem autonomia. Ora, eu acho que se os pais puderem escolher as escolas para onde vão os filhos, automaticamente envolvem-se mais. Ou seja, não há uma desresponsabilização, eu mandei o meu filho para aquela escola porque fui obrigado, não, eu fiz aquela escolha e, portanto, agora envolvo-me nessa escolha. Agora, se podemos ou não copiar os modelos... Exato, isso é uma medida baseada nos Estados Unidos e no Reino Unido que funciona de maneira muito diferente. Eu acho que nós temos que adaptar os modelos e é isso que nós aprendemos também na parceria com as universidades norte-americanas, é que não basta copiar porque a nossa realidade social e a nossa comunidade é diferente, mas podemos aprender com os outros e ver como é que podemos melhorar o nosso sistema. O que é certo é que o sistema educativo precisa de ser repensado, tem-se arranjar formas, de facto, de haver um maior envolvimento dos pais e das comunidades. Eu penso que a liberdade de escolha pode ser um instrumento muito importante. E aproveito o facto de ser professor universitário para lhe perguntar, por exemplo, no Reino Unido, o acesso às universidades, nós aqui fazemos pela média e a média que os alunos obtêm no secundário. No Reino Unido, em alguns cursos, pelo menos, é feito por portfólio ou por algum trabalho que o aluno apresenta. Vê isso com bons olhos, que em Portugal se muda o acesso ao ensino superior para outras formas que não o resultado da média final do secundário? É assim, eu acho que é muito importante manter a autonomia das universidades. Ou seja, no Reino Unido as universidades escolhem os estudantes, há concursos também, ou exames nacionais, mas depois, dependendo dos cursos, há qualidades que os estudantes têm que ter que são diferentes. E se há cursos para os quais a média é um bom indicador do desempenho futuro que o estudante poderá ter, há outros em que não. A medicina é o caso clássico.
clássica em que é preciso ver a vocação, e ninguém admite um estudante numa escola superior de música sem fazer um exame ao instrumento e ouvir o estudante a tocar em público. Esse é um exemplo. E defende essa mesma liberdade para as universidades. E eu acho que as universidades devem ser autónomas, devem tomar essas decisões e assumir essas responsabilidades. Agora, obviamente que é preciso assegurar a justiça na atribuição dos lugares no ensino superior público, e como veremos numa das próximas notícias, isso é um grande desafio. E vamos então para uma próxima notícia que também está no público e que aponta para a falta de fiscalização no sistema europeu de estacionamento. O que é que lhe chamou a atenção nesta notícia? Esta notícia é muito importante porque prende-se com um desafio que nós vamos ter nas próximas décadas, que é a urbanização aceleradíssima do planeta. Ou seja, cada vez mais pessoas vão viver em cidades, prevê-se que em 2050 sejam 70% da população mundial. Ou seja, a densidade da população vai aumentar, a densidade dos carros, a gestão do espaço público vai ser cada vez mais difícil. Felizmente há soluções tecnológicas, de tecnologia de informação e comunicação. Nós também temos estado em vários projetos, nomeadamente no Porto, através da ligação rádio entre vários táxis, fazer a distribuição do tráfego pela cidade, e ao mesmo tempo essas tecnologias permitem também detectar, por exemplo, espaços de trânsito que estejam, ou espaços de estacionamento, perdão, que estejam livres e portanto, trocar essa informação de forma automática entre os vários veículos. Aqui o que me chamou a atenção foi que, de facto, há tecnologia já introduzida aqui, com intercomunicadores, mas depois os utilizadores queixam-se que não há fiscalização ou que continuam os espaços a ser mal utilizados. E, portanto, a mensagem aqui, que nós também temos investigado no Instituto de Telecomunicações e na Universidade do Porto, é envolver os utilizadores finais das tecnologias logo desde o início, quando eles são desenvolvidos. Porque, no fundo, temos sistemas sociotécnicos grandes em que há interação entre os humanos e as máquinas que determinam o comportamento final destes sistemas. E vamos voltar para a educação e para o Diário de Notícias, e que uma notícia que diz respeito aos custos do ensino superior que estão a Exatamente. O que esta notícia revela novamente é que existe, e aqui também existe um grande contraste entre os Estados Unidos e a Europa, duas visões do ensino universitário e da educação. O ensino universitário na Europa é visto, ou o ensino em geral, a educação é vista como um direito. Nos Estados Unidos, por exemplo, é visto como um negócio, ou seja, as pessoas querem formação, pagam a sua formação. Não, o facto de haver uma oferta em Portugal muito menor do que a procura pelos cursos de medicina faz com que muitos estudantes, e fala-se aqui de 1000 e tal estudantes, vão para o estrangeiro procurar os seus cursos que não conseguem encontrar lá, e estão dispostos a pagar 50 mil euros, e há empresas agora especializadas em fazer headhunting, ir buscar os estudantes e colocá-los lá. Ora, o que eu acho é que isto deve fazer pensar também as universidades portuguesas de que forma é que podem atrair estudantes estrangeiros. Em vez de centrar a discussão de como é que nós vamos evitar que os portugueses vão lá para fora, o que eu acho é que nós podemos seguramente utilizar as parcerias privilegiadas que temos neste momento com a Carnegie Mellon, com a MIT, com outras universidades no estrangeiro, como um selo de qualidade do nosso ensino superior, e trazermos para as nossas universidades muitos estudantes estrangeiros. Isto porque o financiamento público para as universidades está a diminuir, apesar de a Troika não ter recomendado nenhum corte nas universidades, vai ser feito um corte à volta de 9%, e isso foi uma opção deste governo, e as universidades que hoje já têm, várias delas, mais de 50% do seu financiamento por receitas próprias, vão ter que arranjar formas de aumentar as receitas. Isso passa também por repensar as propinas e atrair estudantes estrangeiros para os nossos cursos superiores. E falava precisamente na parceria, eu pego nessa sua frase para falarmos um bocadinho desta parceria Carnegie Mellon, e que vai ter a conferência amanhã. Este é um programa que envolve a participação de mais de 80 empresas. Qual é que é a importância de que se estabeleçam estas parcerias entre universidades portuguesas e universidades estrangeiras? Nós amanhã vamos apresentar os resultados de 5 anos de trabalho intenso, que envolve mais de 200 investigadores, mais de 200 estudantes, e o entusiasmo que tem suscitado também no setor empresarial revela que o facto de termos um parceiro americano forte, que trabalha há muitos anos com Googles, Intels e por aí adiante, a desenvolver projetos de tecnologia, ajudou as universidades portuguesas a catalisar uma aproximação que é absolutamente crítica para o país. Isto porque ou nós conseguimos transformar o conhecimento que existe nas universidades em produtos e serviços exportáveis, ou não vamos conseguir ter o crescimento económico que toda a gente fala, e portanto não vamos conseguir pagar as nossas dívidas. É tão simples quanto isto. E portanto, o que nós vamos demonstrar amanhã é que conseguimos
tentamos, de certa maneira, promover uma mudança de cultura positiva no sentido de maior empreendedorismo também nestas áreas. Temos 5 startups que vão amanhã também apresentar os seus resultados, mas temos grandes empresas como a Portugal Telecom, a Nova Base e outras que souberam utilizar esta ligação também para formar os seus técnicos executivos em tecnologias de ponta e desenvolver novos produtos e novos serviços. Eu estou particularmente contente de termos conseguido também levar 30 professores jovens portugueses durante pelo menos um semestre em que estiveram nos Estados Unidos a fazer investigação e educação. Esses professores e também todos os estudantes que têm o grau da Universidade Americana e o grau da Universidade Portuguesa são os nossos agentes da mudança que eu penso que vão catalisar o crescimento do país e é um sinal muito importante para esta altura de crise económica. João de Barros, muito obrigada pela sua presença neste Jornal das 10.